Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui, você não encontrará respostas fáceis. Encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Se você veio em busca de entretenimento, este não é o lugar. Mas se veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria, fica até o final. Pare um instante e escute com atenção. Existe algo mais perigoso do que errar. É quando o erro já não incomoda mais. Quando Deus fala, a consciência pesa. Quando Deus alerta, o coração treme. Mas existe um dia em que Ele para de convencer. Se ainda existe desconforto dentro de você, isso não é condenação, é misericórdia. Vou lhe apresentar 7 motivos pelos quais Deus vai vomitar você no dia do juízo. 1. Quando Deus se retira para não ser usado. E se Deus não se afastou por causa do pecado, mas porque estava sendo usado como ferramenta para desejos pessoais? Pouco se fala que Deus também se retira por respeito à própria santidade. Nem toda oração é busca por Deus. Muitas são tentativas de manipulação espiritual. Quando Deus percebe que deixou de ser Senhor e virou meio, o céu silencia. Na tradição antiga, o afastamento divino não era punição, era proteção contra a profanação do sagrado. 2. A oração que céus ignoram. Existe oração sincera e existe oração barulhenta que o céu simplesmente ignora, e nem toda oração sobe, e algumas ecoam apenas na própria vaidade. A Bíblia mostra que palavras não movem Deus, mas o alinhamento move. Quando a vida nega o que a boca pede, o céu responde com silêncio, porque Deus não responde discurso, responde posição. 3. O pecado que não parece pecado. Existe um pecado tão aceito dentro das igrejas que quase ninguém percebe que ele existe. Não é adultério, não é idolatria visível, é a negociação silenciosa da verdade, pois quando se adapta o evangelho para não perder público, perde-se a autoridade espiritual. E o erro mais perigoso não é o escândalo, mas a normalização do que deveria gerar temor, pois o inferno não precisa convencer quem já relativizou. 4. A diferença entre ser usado por Deus e ser tolerado por Ele. Nem todo mundo que prega foi chamado, alguns apenas foram tolerados por um tempo. Ser usado por Deus transforma o caráter, ser apenas tolerado infla o ego. E aqui vai uma revelação para desmarcar os convencidos que são verdadeiros homens de Deus. 1. Deus usa quem Ele governa. 2. Tolera quem Ele ainda está tratando. 3. Dons podem existir sem aprovação. 4. Nenhum chamado sobrevive sem obediência. 5. Carisma sustenta público. 6. Santidade sustenta propósito. 7. Nem todos os que profetizam foram chamados para ser profeta. Nem todo profeta tem ministério profético. Ministério profético não é dom de profecia. Não quer dizer que quem profetiza foi chamado a um ministério apostólico profético. 5. Quando o espírito se cansa antes do corpo. Você já sentiu um cansaço que o sono não resolve? Isso não é físico, é espiritual. O corpo cansa pelo excesso, o espírito cansa pela desconexão. Muita gente está ativa na igreja, mas ausente na presença. A atividade espiritual sem intimidade gera exaustão invisível, não divertida pela maioria dos cristãos. É trabalho sem fonte. O espírito não precisa de mais tarefas, ele precisa de retorno ao lugar secreto. 6. O dia em que Deus para de convencer. Existe um momento perigoso na vida espiritual. É quando Deus para de insistir. O Espírito Santo convence, alerta, incomoda, mas não implora. Quando a consciência se acostuma ao erro, o céu muda de estratégia. Silêncio. Não é abandono, é entrega às próprias escolhas. O maior juízo não é o castigo, é Deus permitir. 7. Fé sem temor é apenas autoajuda religiosa. Se sua fé não gera temor, ela já deixou de ser fé bíblica,
porque o temor do Senhor não paralisa, ele alinha. A fé moderna quer benefícios sem reverência, mas a fé antiga começava com tremor, porque onde não há temor, Deus vira conceito, não presença, e espiritualidade sem temor vira só motivação com versículo. Gostou do que ouviu? Deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. Comente, o que mais te impactou neste vídeo? Sua percepção é valiosa aqui. Responda sinceramente. 1. Em qual momento da vida você percebeu que precisava parar? 2. Você já confundiu permissão com aprovação? 3. O que mais te assusta? O confronto de Deus ou o silêncio dele? 4. Você acha que o silêncio espiritual sempre significa maturidade? Inscreva-se no canal e desperte o sino para não perder os próximos segredos guardados. Te encontro no próximo vídeo de impactação. Até já!